a seleção das pessoas que vieram para poder falar com a gente, né? Tivemos pessoas de outros estados, mas eu fiz questão de trazer o meu amigo, o meu parceiro, o meu mentor, Rudinei Moreira, que lá atrás, há uns 6 anos atrás, quando eu ainda estava engatinhando na carreira profissional, ele me deu muita tapa, muita porrada para que eu pudesse aprender muitas coisas. E eu quero que todos hoje vocês também possam compartilhar. Então, como vocês já perceberam, aqui não tem mimimi não. É 8h30 e papum, né? Então não tem muita conversa. E para, obviamente, como o meu amigo falou, honrar com quem chegou no horário, fico muito feliz de ter todos vocês aqui. A gente está nessa sequência. Estamos no meio de um showroom online dos imóveis da JP. Então, é uma honra ter todos aqui para que a gente possa fortalecer ainda mais a nossa parceria. Tem uma turma muito boa que está entrando, que vai entrar, mas para poder honrar com esse nosso horário e a gente dar sequência em tudo isso, eu quero apresentar... Espera aí que tem uma turma que está entrando aqui. Pode ir falando que eu estou aceitando eles aqui. Ah, beleza. Show de bola. Bem, pessoal, para quem ainda não conhece, Rudinei Moreira, ele é CEO do Dale Carnegie Tocantins. E para quem não conhece a Dale Carnegie, é a maior empresa... Enfim, o Rudinei vai falar, mas eu quero falar também, né, meu amigo? Dale Carnegie Training é a maior empresa de treinamento do mundo, né, que eu tive a oportunidade de fazer praticamente todos os cursos. Hoje eu acho que são quase 40 turmas, fora as turmas corporativas. Então eu fiz a minha turma lá na turma 4, né, acho que 5, 6 anos atrás, e hoje a gente vê o quanto que a Dale Carnegie cresceu no Tocantins. Todos os empresários do estado já passaram por lá, né? Então é uma honra ter esse meu amigo aqui, e que não é à toa que todo ano a Dale Carnegie Tocantins recebe as premiações a nível mundial de expansão, de qualificação, de qualidade em tudo aquilo que eles falam. Então, meu amigo, você está sendo o primeiro tocantinense que está junto com a gente aqui no nosso treinamento, viu? Ô, louco, então, é uma honra, responsabilidade. Então é uma honra ter você aqui. E sem muito mimimi, por favor, se apresente. Obrigado pela parceria. Obrigado por lá atrás ter aparecido na minha vida e ter me ajudado na minha carreira profissional. E, galera, vocês vão ver o quanto que vai ser incrível. Aproveitem. E, meu amigo, se possível, eu queria abrir um tempinho para poder, uns 5 minutinhos, para poder lançar umas 3 ou 4 perguntas aí para a turma. Beleza? Vai lá. Já é comigo? É com você. Arrocha, meu irmão. Eu te passei o co-anfitrião aí para você controlar o pessoal que está chegando, certo? Ah, beleza. E aí a gente vai fazendo aqui. Deixa eu arrumar a apresentação. Bom, tu já me apresentou, então não vamos perder muito tempo mais com apresentações. Mas, para quem não me conhece, meu nome é Rudinei Moreira, sou o diretor, CEO da Dale Carnegie aqui no estado do Tocantins. Sou gaúcho, lá do Rio Grande do Sul, de Rosário do Sul, e já fazem mais de 12 anos que saí do Rio Grande. Trabalho há mais de 10 anos já na Dale Carnegie, né? Como o Érico falou, a Dale Carnegie hoje é a maior escola do mundo de treinamentos. A gente já está em mais de 80 países, né? Há mais de 100 anos no mercado. Estou tentando colocar os slides aqui para nós. Está aparecendo aí os slides? Ainda não. Então, calma aí. Agora vai. Foi? Agora foi. Então tá bom. Então, a Dale Carnegie, como o Érico estava falando e eu também, hoje nós somos a maior empresa do mundo de treinamentos. A gente já treinou 400 das 500 maiores empresas do mundo, segundo a revista Forbes. Né? Hoje já são mais de 8 milhões de pessoas treinadas ao redor do mundo. Especificamente aqui no Tocantins, que a gente já está há 8 anos, já foram mais de 3 mil pessoas que passaram, né, pelos treinamentos aqui. A gente já, graças a Deus, é reconhecido como um dos escritórios mais bem-sucedidos da Dale Carnegie Mundial, pelos resultados que a gente tem, tanto de penetração de mercado, de aproveitamento de área, de qualidade de instrução, né? Então, graças a Deus, a gente está indo
na direção certa e crescendo a cada dia que passa. Nesses 8 anos que a gente está no Tocantins, todos os anos a gente conseguiu crescer e se destacar no mercado nacional e mundial. Então a gente está começando uma reunião online, provavelmente vocês todos participam de reuniões, e algumas boas práticas elas são fundamentais. Érico, a tela que está aparecendo aí para vocês, é uma tela compartilhada ou uma tela só das boas práticas? Boas práticas. Show! Então, o que são boas práticas, pessoal? São alguns comportamentos que a gente tem só para que essa reunião funcione da melhor maneira possível. Então, se alguém quiser falar alguma coisa, levanta a mão para falar. Tem onde tem a questão dos participantes ali, você tem a oportunidade de levantar a mão. O Érico está como co-anfitrião, então, a qualquer momento que alguém levantar a mão e quiser falar, ele pode me avisar aí que tem gente querendo falar. Comporte-se como se fosse uma reunião presencial. Isso aqui é uma reunião de negócios, é uma reunião empresarial, então tenha comportamento, né, como isso. A gente vai zelar para que todos os microfones fiquem no mudo, para que a gente não tenha interferência na reunião. Quando alguém quiser falar, levanta a mão e a gente vai abrir o microfone. Tenha papel e caneta na mão para anotar, por gentileza. E, por gentileza, também desconecte do Instagram, do WhatsApp, para que essa nossa 1 hora de reunião tenha valor e traga alguma coisa importante para vocês. Quem aqui já ouviu falar do senhor Warren Buffett? Esse senhorzinho que está aí na tela. Provavelmente muitos de vocês já ouviram falar, já conhecem esse senhor, mas se alguém ainda não conhece, ele nada mais, nada menos do que está ali entre o segundo, terceiro, quarta pessoa mais rica do mundo. E o que ele tem a ver com nós que estamos aqui? Primeiro que ele já fez o treinamento da Dale Carnegie. Então ele é das pessoas que abertamente falam o quanto a Dale Carnegie fez a diferença na vida dele, o quanto o Dale Carnegie influenciou nos resultados que ele tem hoje, né, que o tornaram o 4º homem mais rico do mundo. E tem a ver com vocês, porque ele também é um dos maiores investidores de imóveis dos Estados Unidos e, quiçá, do mundo. Então, ele também investe em imóveis. E aqui está falando, numa reportagem do início do mês passado, está falando que o Warren Buffett vendeu todas as suas ações de companhias aéreas. Ele manteve os imóveis e vendeu todas as ações de companhias aéreas. Daqui a pouquinho nós vamos entender por que isso. A gente vai entender o porquê dessa importância dessa decisão que ele tomou. Só que antes da gente falar um pouquinho mais dessa decisão dele, nós todos estamos no momento do coronavírus ou do coronacrise. E é natural que a gente perceba que, de alguma maneira, esse corona, ele influenciou nos nossos comportamentos. Ele trouxe alguns efeitos na nossa saúde, ele traz efeitos econômicos, ele traz efeitos sociais e ele traz efeitos emocionais e comportamentais. Então, como é que eu, enquanto empresário, enquanto gestor, enquanto pessoa de negócio, tenho que me comportar para que esse coronavírus não afete os meus resultados, a minha vida e a minha saúde? Então, existe uma série de coisas que aconteceram que eu preciso me comportar de maneira mais aceitável. Então, nós vamos entender um pouquinho o antes e o depois da pandemia. Como é que era antes da pandemia? E todos vocês provavelmente se lembram disso. Antes da pandemia, todos nós não tínhamos restrição de aglomerações, íamos e vínhamos sem medo, sem preocupação, sem máscara, íamos para o shopping, né? E fazíamos festas, balada, né? Cara, era uma vida que nós chamávamos de vida normal, sem medo. E, infelizmente, com o advento do corona, a gente viu que isso já não é mais uma realidade. Não pelo menos para os próximos meses. Talvez isso que a gente está vendo aqui na tela, essa aglomeração, ela vai demorar muito tempo para voltar. Enquanto não tiver uma vacina experimentada, que todos nós tenhamos segurança, isso daqui ainda vai demorar muito tempo para voltar. Então, isso é o antes da pandemia. O pós-pandemia, esse momento que nós estamos vivendo agora, é um momento que muitas coisas estão acontecendo no ambiente virtual, nesse ambiente que a gente está vivendo, para todos nós, né? Então, previsões que estavam organizadas para daqui a 3 anos, elas se anteciparam.
muito mais gente comprando pela internet, né? Um aumento da frequência de compra, de vendas online. Então, nós precisamos estar nesse meio. Se eu não tenho o hábito de fazer reuniões online, se eu não estava preparado para fazer isso, se eu não sei vender de maneira online, eu preciso estar preparado para isso agora. Porque se eu não fizer essa preparação, eu vou sair do mercado. Na verdade, eu não vou sair, o mercado vai fazer com que eu saia. Então, imaginem, só para vocês terem uma ideia, imagine que você, antes da pandemia, pagava suas contas numa lotérica, no banco, pegava a tua continha e ia lá pagar. Ou quando queria comprar alguma coisa, ia numa loja física ou presencial. E aí, pelo advento da pandemia, você não pode mais ir nessas regiões, nessas áreas, ou né, ficou impossibilitado daí, e teve que fazer a experiência de fazer uma compra online ou um pagamento online. E você viu que é seguro, que é rápido e que não tem problema. Então você antes pagava na lotérica, agora começou a pagar pelo computador, pelos meios digitais. Cara, eu pergunto sinceramente, depois que tudo isso passar, você vai de novo numa lotérica pagar a tua conta? Se você já experimentou pagar pelo meio online? Eu acredito que não. Pelo menos não com frequência que você ia antes. As compras online é a mesma coisa. Muitas vezes você só comprava na tua cidade. Agora você tem um mundo para comprar. Eu defendo que nós temos que comprar na nossa cidade, local, porque o nosso dinheiro tem que rodar na nossa região. Nós devemos evitar, na medida possível, mandar o nosso dinheiro para fora da cidade. Porque a gente tem que fazer a economia rodar. Né? Mas, na medida do possível, quando os valores são muito discrepantes, eu posso olhar para fora e falar, cara, isso daqui eu posso fazer uma compra fora. Então, essa mudança do comportamento do consumidor, nós, enquanto vendedores, e todos aqui somos vendedores, nós precisamos estar preparados para elas. Nós precisamos evoluir na nossa comunicação, evoluir nesse meio digital. Para quê? Para que a gente também possa atender pessoas que antes a gente não atendia. Hoje eu vendo para pessoas que não estão em Palmas, que não estão no Tocantins, coisa que antes eu não conseguia vender, porque eu tinha a resistência do meio digital. Lembra que lá no início eu falei do senhor Warren Buffett, e ele era um dos maiores acionistas das companhias aéreas dos Estados Unidos? Olha como é que eram as companhias aéreas, as ações das companhias aéreas antes da pandemia, onde a Delta, né, que é a maior companhia aérea dos Estados Unidos, ou era pelo menos uma das maiores companhias aéreas dos Estados Unidos, ela tinha um valuation, ou seja, um valor de mercado de 35 bilhões de dólares. Né? E aí a Southwest Airlines, a United, American Airlines, Air France, muitas outras companhias que eram referência no mercado pós-pandemia, ou durante a pandemia, e aí quando o senhor Warren Buffett fez as vendas das suas ações, olha o que aconteceu. Olha o Zoom aqui, que é essa plataforma de reuniões que nós estamos participando. Essa plataforma que nós estamos fazendo a nossa reunião. Olha como é que ela era diante das companhias aéreas. Olha como está hoje. Há exatamente um mês atrás, as ações das companhias aéreas simplesmente despencaram, né? E nós temos as ações de empresas de tecnologia, empresas de reuniões virtuais. Se antes eu tinha que fazer uma viagem para participar de uma reunião, eu tinha que sair daqui a Goiânia, sair daqui a São Paulo, sair daqui nos Estados Unidos. Né? Eu tinha uma reunião no meio do ano nos Estados Unidos, em Nova York, onde é a sede da nossa empresa. Eu não pude ir. Por onde eu fiz a minha reunião? Pelo Zoom. Então, eu preciso também saber lidar com essas ferramentas. Porque os clientes estão comprando pelo Zoom agora. Se eu não invisto em um equipamento de qualidade, num computador, numa câmera de qualidade, numa iluminação, num som, num microfone de qualidade, para poder dar para o meu cliente uma experiência de compra, mesmo que no ambiente online, se eu não souber me comunicar no ambiente online, eu vou perder vendas. Porque tem pessoas que estão se habilitando para isso. Então, gente, o que o Warren Buffett trouxe para nós como exemplo? Né? Ele viu oportunidades no meio da crise e nós também precisamos ver oportunidades no meio da crise.
né? Nós precisamos adaptar o nosso negócio, a nossa postura, a nossa comunicação para essa nova realidade e a gente não pode congelar. A gente tem que agir de maneira estratégica, né? Então, a gente tem que ter atitudes e comportamentos que façam com que a gente haja de maneira estratégica para se destacar nesse momento. E aí eu faço uma pergunta para vocês, né? Depois de toda essa introdução, eu queria que vocês pensassem: quais atitudes ou comportamentos atrapalham os seus resultados hoje? Se eu olhar para mim, enquanto vendedor, deixa eu tirar aqui a tela, quero ver todo mundo. Quais são as atitudes ou comportamentos que de alguma maneira atrapalham os seus resultados hoje? Eu queria que vocês conversassem um pouquinho em relação a isso. E aí eu vou dividir vocês em salas. Vocês vão ficar em salas, em trios ou quartetos no máximo, né? E vocês vão conversar um pouquinho. Eu vou dar aí 3 minutos para que nos grupos vocês possam conversar. Tem algumas salas que tem muito mais gente aí. O Igor, o pessoal, a Érica, tem gente, a Sandra que está com a turma dela lá, enfim. Mas independente de você estar sozinho ou acompanhado, eu vou dividir vocês em salas. E vocês vão conversar durante 3 minutos quais são atitudes ou comportamentos que têm atrapalhado os resultados de vocês. Certo? Então, vocês têm que aceitar aí um convite para entrar numa sala de reuniões. Vou liberar o microfone de todo mundo. Todos os microfones liberados. Aceitem a sala, por gentileza. Em 3 minutos, todo mundo volta para essa mesma sala. Vai lá, todo mundo aceitando. Vamos lá, o pessoal que está chegando aí agora, vou dividir vocês em salas para que vocês possam conversar com o pessoal. Aceitem um convite que vocês estão recebendo aí para entrar numa sala para que vocês possam conversar sobre atitudes e comportamentos que estão atrapalhando os negócios de vocês. Então, Marcelo Honorato, Rogério Martins, Valéria, por gentileza, aceitem um convite para entrar numa sala. Quem está aqui comigo ainda? Marcelo, você está aí? Pode abrir o microfone se você tiver com alguma dificuldade. Rogério, se tiver com alguma dificuldade também, pode abrir o microfone para falar comigo. Martins também, por gentileza. Marcelo, tá na escuta, Marcelo? Câmbio. Pessoal que está chegando agora, por favor, vão ativando o microfone, vão abrindo a câmera. Olá, Santiago, seja bem-vindo. Santiago, está na escuta? Estou na escuta. Joia. Você chegou agora, né, Santiago? Não, eu estava no início, depois sumiu o som, a internet caiu, mas agora retornou. Joia. O pessoal está numa sala de reuniões, mais 1 minuto está todo mundo voltando para cá, certo? Okay. Então, o pessoal já está voltando aqui. Fechar agora. Então, vai estar todo mundo voltando para cá agora. Galaxy A51 também está aqui com a gente.
Já estamos voltando para a nossa reunião. Uai. Todo mundo voltando para cá. Vou desativar o microfone de todo mundo. Voltando, todo mundo voltando. Não, mas agora pode, já voltou tudo. O pessoal está Só daqui lá voltando. vamos escutar. Tá baixo. Vamos lá. Ok, vamos lá então. Vou pedir para pelo menos 3 ou 4 pessoas no máximo levantar a mão e compartilhar o que conversou no grupo. Quais são atitudes ou comportamentos que estão matando ou atrapalhando os teus resultados? Quem pode ser a primeira pessoa a falar aí? Levante a mão, por gentileza, ou abra o seu microfone. A Sandra levantou a mão aqui. Vai lá, Sandra. Vai lá, Sandra, por gentileza. Érico vai me matar, porque ele é meu gerente, não sei se você sabe. Mas no meu caso, Rudinei, é procrastinação e as 3 pessoas que estavam na sala comigo compartilham da mesma ideia. Opa, por quê? Como assim procrastinação? Me explica um pouquinho mais a respeito disso. Por exemplo, eu levanto de manhã com tudo organizado, digo, hoje eu vou fazer isso, isso e isso. Quando eu chego às 18 horas, eu só fiz metade do primeiro isso. Por exemplo, eu vou fazer 10 ligações. Quando eu chego no final da tarde, eu fiz 5. Entendeu aí? Inclusive, assim, eu tenho já tentado mudar várias vezes, mudo, mas sabe aquela inconstância? Hoje eu tô 10, amanhã eu tô só 5? Sim, sim, sim. Isso é o que mais me atrapalha, Rudinei, eu tenho certeza absoluta. E isso já está aqui, eu já tenho consciência disso, só preciso mudar. Joia. Então, tá disposta, Sandra? Totalmente. Isso depende de quem exclusivamente? De mim. Ok, então, você é uma pessoa com muita experiência, uma excelente vendedora, já viu o Érico falando bem de você, então se você quer mudar, toma atitude. Porque é isso que vai mudar os teus resultados. Próxima pessoa levantando a mão, Éder, abriu o microfone, quer falar, Éder? Ou outra pessoa que queira falar, por gentileza, já que o Éder não está conseguindo comunicar conosco. Outra pessoa que possa falar, compartilhar. Posso provocar alguém, Rudinei? Deve. Iandra Rocha, por favor, abra seu microfone. Pode liberar o Eu microfone. sabia que ele ia me chamar. Isso é o carinho que ele tem por você, Iandra. Então, como ele sabe, como o Érico sabe, eu estou assumindo o comercial agora da construtora do trabalho. E, assim, o grande desafio no momento é a falta do planejamento, certo? E definições de uma estratégia que a gente tenha que seguir, entendeu? Acho que é o grande desafio hoje, a grande dificuldade que a gente está tendo. Certo. Outra pessoa, obrigado, Iandra. Nada. Outra pessoa que possa conversar com a gente? Pelo menos mais 2. Érico, compartilha conosco aí. Quais são os teus desafios? Um dos nossos maiores desafios que a gente encerrou 2019 foi a geração de conteúdo para a parte digital do nosso negócio. Certo. E a gente iniciou muito bem esse ano. E, para mim, o maior desafio nosso é manter a constância e manter a disciplina de você ter uma manutenção nessa geração de conteúdo, né? O que aconteceu muito com a gente antigamente, a gente iniciava esse trabalho digital de conteúdo e a gente, aos poucos, esfriava. E aí a gente percebeu que isso gerava uma inconstância, a gente não conseguia ter esse engajamento das pessoas. E aí a gente conseguiu, nesse ano de 2020, a gente trabalhar isso, ou seja, manter essa constância, manter essa manutenção desses conteúdos digitais.
É um desafio muito grande manter, né? Porque você tem que estar ali. Se você prometeu um conteúdo a cada 10 dias, você precisa manter esse conteúdo, porque você precisa manter essa palavra. Então, é um desafio que a gente ainda está tendo, mas graças a Deus a gente está conseguindo manter essa constância e gerar esse engajamento através da produção de conteúdo digital, que tem fortalecido muito o engajamento dos nossos clientes. É verdade, a constância é um grande desafio. Mais alguém quer falar para a gente poder terminar e ir adiante? Acho que é isso daí mesmo. Alguém abriu o microfone aí, Érico? Por enquanto, não. Então, vamos lá. Acho que foi... Deixa eu ver quem é que foi que falou. Foi a primeira a falar, foi a Sandra, né? A Sandra. A dona Sandra falou da questão da procrastinação. E a procrastinação realmente é um dos maiores desafios, né? Existem N desafios, muitas coisas. Alguns vocês falaram aqui. Mas a procrastinação é uma das atitudes ou comportamentos que matam os nossos resultados. E ele só depende de mim, né? O fato de eu procrastinar, a culpa não é do mundo, não é do coronavírus, não é do sol, não é da economia, não é, cara, de ninguém, velho. A procrastinação ela é culpa única e exclusivamente minha. Porque eu, de alguma maneira, não tenho disciplina, não estou organizado, não estou focado, me enrolo, né? E a procrastinação é uma palavra muito bonita, muito elegante. Eu chamo procrastinação de enrolação. Nada mais, nada menos do que enrolação. Então, eu tenho que deixar de me enrolar. E, por favor, Sandra, longe de chamar você de enrolada. Não é isso. Mas são atitudes ou comportamentos que estão nos travando. Eu preciso entender isso e, a partir daí, mudar o meu comportamento, a minha atitude, o meu emocional, para que eu possa me tornar mais produtiva. Então, eu não sei vocês, mas o meu dia tem 24 horas. Até onde eu sei, todos nós temos 24 horas no nosso dia. Por maior que seja o meu dinheiro, né, ou por maior que sejam as minhas habilidades de negociação, eu não consigo comprar nenhuma hora a mais do que 24 horas, nem um minuto a mais do que as minhas 24 horas. Então, pessoal, uma pessoa normal, dentro das suas 24 horas, ela tem em média, né, uma pessoa normal, em média, 7 horas para dormir. Ela leva 2 horas mais ou menos para sua higiene pessoal, sua alimentação, né? A sua organização, leva mais ou menos 1 hora de deslocamento para sair da sua casa, ir para a empresa, voltar, ir no mercado. Então, dá mais ou menos 1 hora isso daí. E o que nos resta são 14 horas de produtividade. O que eu faço das minhas 14 horas? Eu não sei. Eu posso me enrolar, eu posso ficar no WhatsApp, eu posso não ficar com a cabeça no mundo da lua, eu posso ser produtivo e organizado, eu posso visitar cliente. Cara, eu tenho que fazer reuniões, eu tenho que fazer relatório, eu tenho que fazer uma demonstração, eu tenho que ir no showroom. Eu preciso organizar as minhas 24 horas. Antes da pandemia, o que eu mais ouvia de empresários, profissionais liberais, é aquela velha desculpa, eu não tenho tempo. Mentira! Se você não tem tempo é porque você é desorganizado. Perdão falar dessa forma e ser tão direto, tão franco assim. Mas se a gente não tem tempo, a gente é desorganizado. Warren Buffett, nós acabamos de falar lá no início da reunião, que é o 3º homem mais rico do mundo, ele tem as mesmas 24 horas que eu. Né? O Abílio Diniz, que é um dos homens mais ricos do Brasil, ele tem as mesmas 24 horas que eu. O Elon Musk, da SpaceX, que está indo para Marte, tem as mesmas 24 horas que todos nós aqui dentro. Como é que esses caras conseguem ser tão produtivos, crescer tanto? Porque esses caras são organizados. Não é porque eles têm mais dinheiro do que a gente. É porque eles são organizados. Então, eu preciso organizar a minha rotina e o meu dia. Isso, pessoal, é um dos maiores desafios dos vendedores. Ser organizados. Naturalmente, nós, vendedores, não somos organizados. E quando eu não sou organizado,
eu perco oportunidade, eu perco o quê? Dinheiro. Eu estou perdendo dinheiro quando eu não sou organizado. Eu estou botando dinheiro fora. Então não existe ter mais tempo ou ganhar mais tempo. Existe fazer o melhor uso possível do seu tempo. E largar com essa questão da procrastinação e usar bem as minhas 24 horas. Então, quais são as atividades que normalmente você procrastina? Escreva no papel de vocês, por favor, todos com papel e uma caneta na mão, ou no seu celular, se for possível, mas é importante eu ter essa consciência agora. Isso daqui não é só um bate-papo, é um momento de reflexão, conscientização e tomada de atitude. Se fosse só um bate-papo, eu vim aqui falar, eu vim aqui contar piada. Não é esse o propósito. A gente tem que sair dessa reunião com algum comportamento ou atitude mudada. Então escreva no papel ou no teu celular, de preferência num papel, quais são as atividades que normalmente você procrastina, cada um no seu. Eu vou dar 1 minuto para vocês escreverem e vou ficar em silêncio. Nós estamos em 42 pessoas aqui na sala, fora os escritórios que estão lotados de pessoas. Provavelmente nós estamos com mais de 100 pessoas participando nessa reunião. Se não é a maior, pelo menos é uma das maiores reuniões aí. Depois nós vamos pedir para todo mundo abrir mais para o final, abrir a câmera aí para a gente poder tirar uma foto da turma. Então vamos lá. Uma pessoa que possa ter a humildade de assumir, né? Assumir em público quais são as atividades que normalmente procrastina. Uma pessoa que não falou ainda que pode falar para a gente. Quem pode? Quem é o primeiro? Não tenha vergonha, pessoal. O primeiro passo para eu mudar... Ederaldo. Já abre aí, Ederaldo. O primeiro passo para eu mudar é eu assumir. E se eu assumo isso em público, se eu tenho vergonha disso, fica muito mais fácil de eu mudar. Aderaldo, por gentileza, qual é a atividade que você normalmente procrastina? Eu demoro muito na tomada de decisões, algumas decisões importantes, tipo resolução de problemas. É só para esclarecer, eu trabalho com locação e para quem trabalha com locação sabe, é uma situação que tem bastante tomada de decisões difíceis, às vezes contra o proprietário, contra o inquilino. E isso, às vezes, eu demoro nessa tomada de decisão. Eu procrastino essa ação. Quanto isso vem ter custado, Aderaldo? Caro, porque eu tenho perdido clientes por isso e noites de sono de preocupação por isso. Quanto isso tem ter custado, Aderaldo? Caro, muito caro. Caro. Caro em termos de dinheiro e caro em termos de saúde. E falta de cabelo. Meu cabelo está caindo também por causa disso. Ah, pois é, né? Então já está com pouca telha aí. Então, até quando vai ficar com isso? Mudar logo, de imediato. Então, já tenho brigado contra isso intimamente. Já tenho tentado me organizar diante desse problema. Show. Obrigado, Aderaldo, pela tua coragem em falar em público pra gente. Efraim, vai lá. Então, eu acho que a dificuldade do Você está corretor... falando aonde, Efraim? Desculpa. De Palmas. Palmas mesmo. Joia. Corretor autônomo. Vai lá, pode falar. Uma das maiores dificuldades do corretor autônomo, às vezes, é conhecer o produto, o imóvel, ou a localização que aquele imóvel está. Então, às vezes, a gente acaba perdendo venda, porque, às vezes, a gente não estudou aquele imóvel como deveria estudar, não pesquisou a região, a localização, para identificar o cliente certo para aquele imóvel. E o que isso te custa? Dinheiro, né? Muito dinheiro, porque às vezes a gente, quando eu trabalhei uma época na JP, a gente tinha um checklist do que a gente tinha que estudar sobre os empreendimentos. E aí, quando a gente vem para o mercado de autônomo, às vezes acaba o construtor que constrói um imóvel, a casa, às vezes ele não passa as informações detalhadas, às vezes a gente tem que buscar
E aí, no dia a dia, a gente acaba pegando só aquela informação básica e não consegue aprofundar isso junto com o cliente na hora de mostrar o imóvel. Ah, pois é. E tu acha que um cliente vai comprar de alguém que não conhece bem o que está vendendo? Isso. Não Aí a gente está perdendo o cliente, o tempo nosso e o dinheiro. É verdade. Então, eu tô falar da Citylar. Não consegui te ouvir aqui. Para aí. Oi? Estão me escutando? Agora sim. Eu fui vendedor da Citylar, né? Que é uma empresa de móveis, eletro, nem existe mais. E quando eu entrei nessa empresa lá em Cuiabá, no Mato Grosso, eu nunca tinha vendido nada na minha vida. E aí eu entrei para a linha branca, a linha marrom, e tinha móveis, e tinha uma série de produtos eletrônicos, eletrodomésticos, eletroportáteis. Eu falei, meu Deus do céu. Tinha brincando mais de 1000 itens dentro da loja. Cara, o que eu fazia? Eu pegava o manual dos produtos e levava para casa para estudar. Eu tinha a meta de pelo menos um por dia eu tinha que aprender a mexer. Então eu entrava no YouTube, eu pegava o manual, ia pesquisar sobre aquele produto. Para que quando um cliente viesse me questionar, perguntar, saber como é que funcionava, as aplicabilidades, cara, eu tinha na ponta da língua. Eu não admitia me dar o luxo de não conhecer bem os produtos que eu vendia. E não é à toa que eu sempre me destaquei em vendas. Né? Quando eu vim para Palmas, há 8 anos atrás, eu pegava o meu chimarrão, né? Claro que o bom gaúcho sempre anda com o seu chimarrão. Pegava o meu chimarrão e ia rodar a cidade. Eu não conhecia Palmas. Eu ia rodar a cidade para conhecer os bairros, para conhecer as empresas. Eu ia anotando as empresas que eu queria visitar. Eu ia arrumando, né, o meu itinerário para poder ser mais eficiente dentro da cidade. Então, obrigado, Efraim, por ter trazido esse ponto, porque muitas vezes eu quero vender e eu não conheço o produto. Quando eu vim morar em Palmas e eu queria comprar uma casa, e aí eu fui atendido por um corretor, o Érico conhece essa história, o corretor ele não estava preocupado com o Rudinei e com o que o Rudinei queria comprar. Ele estava preocupado em desovar o produto dele, em vender o produto que estava no estoque, em vender o lançamento dele. Ele não estava preocupado com o Rudinei, com a família do Rudinei. Não me vendeu. Aí eu conheci uma corretora que, a partir daí, se preocupou comigo, com a minha família, com localização, com tipo de produto, com dinheiro que eu estava disposto a pagar. Cara, ela me deu 2 opções. As 2, se eu fechasse o olho, eu comprava. Mas por quê? Aquela corretora fez o dever de casa. Então, obrigado. Érica abriu o microfone antes e, Sandra, eu vou te pedir desculpa, mas a gente não consegue escutar todo mundo agora, senão a gente vai estourar o nosso tempo. Vai, Érica. Érica? Se a Érica não falar, eu abro para o Sandro falar, então. Sandro, pode abrir o teu microfone. Sandro, tá na escuta? Érico, tá me escutando? Eu tô ouvindo, é porque eu tô dirigindo aqui agora, eu vou parar o carro ali. Tu queria participar, falar alguma coisa, Sandro? Não, tá tranquilo, eu tô só ouvindo mesmo, que eu tô dirigindo. Ah, tá, beleza. Cuidado aí na direção, então. Vamos lá. Então, pessoal, essa questão das atividades que normalmente eu procrastino, eu tenho que ter a consciência delas. E aí eu tenho que colocar elas no papel, porque elas têm que me incomodar. Ela tem que estar visível para mim. Eu tenho que estar desconfortável com essas atividades. Porque se ela fica só na minha cabeça, se ela fica só no ambiente dos pensamentos, eu esqueço, eu passo por diante, depois eu acabo me lembrando. Então eu tenho que ter isso no papel. E aí a procrastinação ela é uma arte, né? Por que ela é uma arte? Porque quando é que eu procrastino? Quando eu tenho metas irreais. Eu procrastino quando eu não tenho uma visão clara daquilo que eu quero. Eu procrastino porque eu tenho medo de fracasso, eu tenho medo de fracassar. Eu procrastino porque de alguma maneira, eu sou urgente demais comigo mesmo. Eu procrastino por ser perfeccionista,
querer tudo muito perfeito, e eu sempre digo, antes feito do que perfeito, né? Eu procrastino porque eu tenho dificuldade de concentração, de foco, de organização, de disciplina. Eu procrastino, né? Por falta de foco e disciplina, que nem eu falei, por falta de motivação, por causa da crise, por causa do corona, e aí eu prefiro ficar em casa me escondendo do mundo, e eu acabo procrastinando por causa disso. Eu procrastino porque muitas vezes o meu gestor, o proprietário da empresa que eu trabalho não me valoriza, onde eu preciso me valorizar e comemorar as pequenas vitórias. Então a procrastinação é uma arte, né? Eu vou deixar aqui para caso alguém queira tirar uma foto. A procrastinação é uma arte, pessoal. Se algum desses fatores ele faz parte dos meus pensamentos, eu estou procrastinando. Então eu procrastino por causa de algum desses itens. Então eu tenho que olhar a situação que hoje eu estou procrastinando, empurrando com a barriga, falar, cara, por que eu estou empurrando esse troço com a barriga? É porque eu tenho medo de errar. É porque a meta é irreal. Porque é muito difícil. Porque é complicado. Porque o locatário, porque o comprador, porque o vendedor, porque o construtor, porque, cara, velho, se você está procrastinando, quem está perdendo é você. Porque os clientes estão comprando. Se ele não comprar de você, ele vai comprar de outro. Nós estamos aqui em 50 pessoas na reunião. Se a gente for ver a quantidade de pessoas que estão participando e nos escutando, já falei que deve dar mais de 100. Então, alguém está vendendo. Se não é você, pode ter certeza que alguém está botando esse dinheiro no bolso. Então, como é que funciona a procrastinação na minha cabeça? Eu tenho que entregar um resultado, fazer alguma coisa, entregar algo para alguém. E aí, o que me vem à cabeça? Eu vou adiar, eu racionalizo, aí deixa para depois. Amanhã eu faço isso, eu tenho prazo para fazer ainda, eu vou protelando, eu vou deixando para depois, eu vou empurrando com a barriga, eu vou me enrolando. E aí, até que o momento chega e eu preciso fazer isso em cima da hora. Até que o momento chega, eu preciso fazer isso de maneira rápida, eu preciso entregar, estourou o meu prazo, eu preciso dar um jeito. Então aí já não tem mais tempo. Aí, qual é o resultado possível? Eu repito esse processo porque eu já sei que eu sou safo, né? E que na última hora eu sempre entrego, na última hora dá certo, né? O mundo conspira a favor e eu entrego e acabo me safando, ou eu acabo deixando as coisas de lado porque eu não me preparei, porque não vai sair perfeito, e as minhas ideias, os meus projetos, os meus resultados não saem do papel. Eu fico só na vontade de fechar uma venda, mas ela não vai para frente. E eu coloco a culpa na economia, na crise, no mundo. E a culpa é minha. A culpa sempre é nossa. Claro que tem uma série de fatores que influenciam no mercado, mas na primeira instância a responsabilidade é sempre minha. Se eu sempre terceirizo a responsabilidade, eu estou com um sério problema. Então, como é que eu supero a procrastinação? Que atitudes, comportamentos ou pensamentos eu tenho que ter para superar a minha procrastinação? Então, se alguma coisa chegou na minha mão, uma demanda chegou na minha mão, eu tenho que fazer tão logo seja possível com tempo suficiente. Não deixa para depois. Entrega com antecedência. Nada melhor do que alguém comprar algo de você ou ficar esperando alguma coisa de você e você entregar antes do prazo. Isso dá credibilidade, né? Então não deixa para a última hora. Então entrega antes do prazo. Elimine recompensas de deixar de lado. Não, deixa para amanhã. Eu vou tomar uma cervejinha hoje. Vou fazer não sei o que hoje. E aí eu acabo me recompensando de uma outra maneira por ser enrolado. Eu tenho que ter uma lista de tarefas diária. A Sandra falou, eu tenho 10 ligações para fazer, só faço 5. Cara, eu tenho que ter uma lista de tarefas. Eu tenho que ter isso claro na minha cabeça. Eu não posso me dar o luxo de terminar o meu dia sem fazer aquelas situações, aqueles meus compromissos. Eu tenho que transformar grandes atividades em pequenas atividades. A gente está num momento da nossa vida, todos nós estamos passando pelo momento que ninguém estava preparado e ninguém estava acostumado. Então, a meta que eu tinha para o ano, talvez eu tenha que diminuir ela em pequenas metas.
né? Para eu construir um prédio de 20 andares, para eu construir um diamante do lago, eu tenho que diminuir em pequenas metas. Eu tenho que fazer o alicerce. Eu tenho que ir batendo a laje aos pouquinhos. Eu tenho que esperar a laje curar para poder criar a próxima laje. E tem gente que quer fazer um negócio grande, dá um passo maior com as pernas e acaba não fazendo. Eu tenho que fazer as coisas difíceis primeiro. Eu tenho que dar um tapinha nas costas, ou seja, eu tenho que me reconhecer e não esperar o reconhecimento do outro. Opa, fechei, opa, deu certo, opa, evoluí, eu tenho que estar feliz comigo mesmo. E eu tenho que estar motivado e entusiasmado, né? O entusiasmo é algo interno, o entusiasmo ele não é externo. A motivação é interna e não é externa. Eu não tenho que esperar ter dinheiro para estar motivado e entusiasmado. Eu tenho que estar entusiasmado e motivado para poder ganhar dinheiro. É o entusiasmo e a motivação que vai me trazer resultado, e não o contrário. E aí o entusiasmo, talvez alguns de vocês saibam e outros não, o entusiasmo é uma palavra que vem do grego enmaisteus, e ela significa literalmente em Deus. E aí, por favor, independente de religião de cada um de vocês, e aqui não é o propósito de falar de religião, mas pelo menos a grande maioria de nós acredita que existe um ser superior. Seja lá como você chama esse ser superior. Eu chamo de Papai do Céu. Então, esse entusiasmo, esse Deus, esse Papai do Céu, quando eu tenho ele dentro de mim, do meu coração, dos meus comportamentos, cara, não tem dificuldade que me pare. Se eu tenho uma meta para a minha vida, um propósito, e eu tenho entusiasmo em relação a esse propósito, ou seja, esse Deus, essa energia dentro de mim, não tem como não dar certo. Pode até demorar. Pode até não sair no tempo que eu quero, mas você vai construir e o mundo vai conspirar a favor. Você pode até não acreditar em Deus, mas pelo menos a ciência vai explicar isso. A gente chama de lei da atração, né? O mundo conspira a favor. O ser humano ele é feito de energia. Toda energia que você está mandando para o mundo é energia que você está traindo de volta para você. Queira você acredite ou não. Isso não tem como contestar. Então, se você está mandando uma energia positiva para o mundo, o que você está atraindo de volta para você? Energias positivas. Se você está queixoso, reclamando, negativo, o que você está atraindo para você? Coisas negativas. Isso é um fato. Isso vai acontecer, quer queira, quer não. Só depende de você. Então, pessoal, a gente tem que ter isso consciente na nossa cabeça. Algumas dicas para que a gente possa organizar a nossa rotina. Normalmente, nós, vendedores, não somos organizados. Então, para 15 minutos do início do teu dia e faz um planejamento das tuas ações. Pega a tua agenda, um caderninho, um bloquinho e coloca ali o que eu vou fazer hoje. O que eu vou fazer hoje? Bota ali as 15 ações. Cara, eu tenho que ligar para fulano, ciclano, eu tenho que ir no banco, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Bota ali as tuas ações do teu dia. Se você conseguir parar 15 minutos do início do teu dia para se organizar, isso pode gerar até 2 horas a mais de produtividade no teu dia. Então, se você não tem tempo, é por falta de organização. Se você se organiza durante 15 minutos, você pode ganhar até 2 horas a mais de produtividade. E eu não posso virar o meu dia sem terminar essas ações. Digamos que por algum outro motivo, eu coloquei lá 6 atitudes. Nós temos a regra dos 6. Liste as 6, né, nesses 15 minutos que você tirou para organizar o teu dia, no início da tua manhã, você lista lá 6 coisas. Não precisa ser mais do que isso. Porque muitas vezes nem as 6 coisas eu faço. Então, eu listei as 6 coisas. Eu não posso terminar o meu dia sem ter organizado essas 6 tarefas, sem ter concluído, feito ou iniciado elas. Mas digamos que por motivos externos, eu não consegui fazer essas 6 tarefas, concluir, executar. O que eu faço? Aquela tarefa que ficou em aberto, eu transfiro ela para a prioridade do próximo dia. Ela se torna a tarefa 01 do próximo dia. E se ela não for 01 do próximo dia, é porque ela não é importante. Porque senão você teria feito. Ou você teria ela como prioridade.
Então, essas duas dicas para vocês, por favor, tenham elas em mente. Quem procrastina é por falta de organização. Isso daqui pode me ajudar a me organizar. Então, pega as 6 tarefas que você está acumulando e bota ela. Então, pessoal, não sei se eu fui claro, se ajudou de alguma maneira. Se está ajudando, dá um positivo lá, dá um ok, ou levanta a mão, que você está entendendo. E agora eu queria ir para a parte mais importante, desse momento. Porque quando a gente fala de Dale Carnegie, muitos de vocês já ouviram falar da Dale Carnegie, alguns de vocês não nos conhecem. Mas o que nos diferencia no mercado? O que faz essa empresa que eu represento, tem mais de 100 anos, o que faz essa empresa ser uma das empresas mais bem-sucedidas do mundo? E o que faz eu ser uma das pessoas mais bem-sucedidas? É o meu compromisso com você. É fazer com que você participe de uma reunião de 1 hora e pouquinho e saia daqui com atitude, um comportamento e uma decisão. Então, pessoal, eu vou pedir para que vocês peguem aquele papel e caneta que vocês escreveram as atividades que vocês procrastinam. Quem está chegando agora, quem chegou nos últimos minutos, eu pedi para que as pessoas anotassem num papel atividades que você normalmente procrastina. Nós estamos falando de procrastinação. Então, anote atividades que normalmente você procrastina. Traduzindo, procrastina, empurra com a barriga, deixa para depois, se enrola. Certo? Então, agora você vai pegar essas atividades, vai escolher 1 ou 2, no máximo 2, e você vai escrever lá a situação que eu procrastino hoje. Escreve, não deixa na cabeça. Quais são as razões por eu procrastinar essa situação? Porque eu não tenho tempo. Porque isso. Cara, são as desculpas. As razões normalmente são as minhas desculpas. Qual é o pensamento procrastinador que eu tenho em relação a essa atividade? É muito difícil. É complicado. Mas o cliente. Mas a crise. Mas o corona. Mas a PQP. Desculpa a palavra. Onde eu e a minha empresa estamos perdendo com essa procrastinação, normalmente é dinheiro e tempo e credibilidade. E a pergunta mais importante em relação a essa análise da procrastinação. E aí é um compromisso que eu quero que vocês saiam daqui com ele em mente no papel hoje. Que atitude eu vou tomar a respeito disso? Como e quando? Então, eu vou dar 2 minutinhos, no máximo, aí, para vocês escreverem essas 5 perguntas. A situação, as razões, o pensamento, o que eu perco e o que eu vou fazer a respeito. É o que você vai fazer. Então, escreva. Daqui a pouquinho, eu vou dividir novamente vocês em grupos. Eu vou tirar a tela. Se alguém não copiou as perguntas ainda, tira uma foto. Tira uma foto que eu vou descompartilhar a tela. Eu vou dividir novamente vocês em grupos. Vamos lá, salas. Recriar as salas. Salas com 3 ou 4 pessoas no máximo. Mais 3 minutinhos. Vai dar 1 minuto para cada um. Isso. Então, o que vai acontecer agora, pessoal?
eu vou dar 3 minutos, vocês vão estar entre 2 ou 3 pessoas no máximo em cada sala. Tem sala com 4 pessoas. Vocês vão ter 1 minuto em média cada um pouquinho menos que isso, para dizer, de maneira muito objetiva, para não tomar o tempo dos colegas. Qual é a situação que você procrastina naquelas salas onde tem mais de, por exemplo, no escritório onde tem o Igor? Quantas pessoas tem aí na sala contigo, Igor, por exemplo? Abre o microfone aí e fala. Comigo tem 7, Rudinei. Ok. Então, Igor, por exemplo, vamos pegar o teu exemplo aí. Tá você, né, conectado e mais 7 pessoas com você. Você... A Jacivane tá junto, né? Aberaldo. Tá lá. Então, segura. Então, como eu vou dividir vocês em grupos, então vocês se dividam. O Igor vai ficar no computador com as pessoas do computador e o pessoal, as outras 7 pessoas que estão com o Igor na sala, eles vão conversar em duplas ou em trios, para que todo mundo possa conversar. Então, vai ter uma pessoa por grupo dentro das salas e as outras pessoas que estão dentro da sala conversem em duplas ou em trios. E contem qual é a situação que você procrastina e qual é a atitude que você vai tomar a respeito dela. Dúvidas, perguntas? Então, vou abrir o microfone de todo mundo. Vou mandar vocês para a sala. Aceitem a sala. Vamos lá, todo mundo indo para a sala. Vão aceitando. Aceitem as salas. Isso. Todo mundo indo. Tem algumas pessoas aqui ainda comigo. Janair, está aqui comigo, Janair? Galaxy A5. Aceitem as salas. Érico, está aqui comigo? Tem algumas pessoas que ficaram de fora. Estou tentando remanejar vocês para vocês aceitarem. Das pessoas que estão aqui nessa sala comigo, alguém tem alguma dúvida? Não está conseguindo entrar na sala? Marcelo, Silvanir, Antônio, Vânia, com Y e Vânia Lopes. E Janair, estão me escutando? Não estão aí? Ok, sem problema. Todo mundo voltando para cá? Voltando. Vou desativar o microfone de todo mundo. Só aguardar mais um segundinho enquanto as salas vão fechando para que vocês possam voltar.
Ok, todo mundo voltando, sejam bem-vindos novamente. Uma pessoa já levanta a mão, abre o microfone para poder trazer para o público a sua procrastinação e o que vai fazer a respeito. Eu, Estevão. Vai, Estevão, tudo bom? Bom dia. Tudo bem, Rudinei? Tudo Bom jóia. dia. Rapaz, a procrastinação que eu tô fazendo já tem uma semana já. O que é, Estevão? E até para mim. Antes de começar, antes de ingressar na sala aqui com vocês, eu já estava dentro do carro e vindo aqui atrás. Por coincidência, eu já tô aqui para comprar o que eu tava procrastinando. Tô aqui na loja, na frente da loja, parado assistindo vocês, para poder comprar. Eu acordei hoje de manhã, já fiz a minha lista. E coloquei logo como prioridade resolver isso até 11 horas da manhã. E eu tenho que resolver. E é o quê? Eu fechei uma venda e nessa venda ficou de eu comprar um chuveiro para cliente. E já tem uma semana que eu tô enrolando esse chuveiro. Olha só. Falando que não tenho tempo, enrolado, inventei uma viagem, fui para essa viagem, não comprei. Até que valeu a pena a viagem, por conta da minha família. Fazia um tempo que eu não via a minha família. Em resumo, já passou mais de uma semana. Em resumo, tô aqui para comprar o trem e mandar para ela já, como isso, um negócio já conseguido. O imóvel de que você vendeu, de quantos mil reais? 400. 400 mil reais. Então, tu tá procrastinando a compra de um chuveiro que é 100, cento e poucos reais, que pegou 350. uma boa... 350. Que seja, cara. Que seja, velho. A pessoa confiou em ti, tu prometeu, né? Eu não posso estragar a minha credibilidade enquanto vendedor, enquanto corretor, por causa de 350 reais. Então, mas ainda estou dentro do prazo. Eu estou procrastinando em relação a mim. Bom. Eu mesmo. Ok. Então, essas são pequenas situações, pequenas coisinhas que eu vou empurrando com a barriga e que pode me custar muito caro. Obrigado, Estevão, por ter compartilhado conosco. Que a gente vai procrastinando, a gente vai empurrando com a barriga e que pode nos custar caro. Né? Então, eu espero que todos, e absolutamente todos vocês, tenham escrito alguma coisa. E que essa alguma coisa vocês possam colocar em prática a partir de hoje. Hoje, né? Não é amanhã, porque amanhã já é sábado. Depois da manhã é domingo. Segunda, a chance de você esquecer disso é muito grande. Então, começa hoje, se você já está procrastinando. Certo, pessoal? Então, eu queria ouvir de vocês o que valeu, qual foi a ficha que caiu, qual foi a maior percepção que você teve nessa reunião. De maneira muito objetiva, eu gostaria de escutar 4 pessoas para nós ir para o final. Luzimar, pode falar. Bem, diante de tudo que você falou, algo que me tocou profundamente é o ter que me disciplinar dentro das minhas ações que eu tenho que tomar diariamente. E eu vou fazer isso. Isso, show, ótimo, Luzimar. Né? Que bom, obrigado pela confiança e que bom que você está tendo essa consciência de disciplina. Outra pessoa que queira falar. Pode abrir o microfone, quem quer falar? Érica, ali na equipe da Érica tem alguém que quer falar. Pode falar. É o seu... Oi. Olá. Tudo bom? Meu nome é Regina, eu sou aqui de Gurupi. Tudo bom, Regina? Então, assim, o que eu tenho que me disciplinar, eu cobro muito de mim. Eu exijo demais. Eu chego em casa, em vez de tirar o meu tempo para descansar, eu continuo o trabalho. Então, às vezes, quando chega no outro dia, eu chego um pouco sobrecarregada, um pouco cansada e acabo exigindo muito. Então, eu tenho que começar a me organizar e não exigir tanto de mim para que as coisas comecem a fluir melhor. O resultado, né, saia um pouquinho melhor. Então, acho que é isso que eu tenho. Minha procrastinação é essa. Cobro demais de mim e acabo desgastando um pouco, às vezes podendo fluir até melhor no trabalho no outro dia, se eu cumprisse os meus horários certinho. Ok, obrigado. Né? Tem um princípio dentro do treinamento da Dale Carnegie que é descanse antes de se cansar. A casa é lugar para descansar.
Claro que esporadicamente eu posso levar serviço para dentro de casa, faz parte da jogada. Mas eu tenho que saber que se eu vou para casa, eu tenho que me descansar, me preservar, dar atenção para minha família, fazer as minhas coisas de casa. Se eu estou todo dia levando o trabalho para casa, eu estou muito enrolado. Estou com um problema muito grande. Então, Sandra, e a gente termina com outro telefone estranho aqui. Vai, Sandra, você quer falar? Eu já falei, deixa eu passar a vez para a menina da Invista aí, ó, do marketing Invista. Tá ela bom. quer falar, faz um tempinho que ela tá pedindo. Vai lá. Quem que o áudio dela tá desligado. Quem que é ela? Olá. Isso. Oi. Oi. Tudo Então, bom? antes eu já fazia a listinha que você falou, e aí eu tinha perdido esse costume e acabei caindo na procrastinação. E eu já fiz a minha hoje, depois que eu vi você falando. Show, joia, né? E essa listinha, ela não deve ser só hoje, viu? Como é o teu nome? Sim. Paula. Paula. Essa listinha, ela tem que ser feita todos e absolutamente todos os dias. Ednei, posso pegar um ganchinho aqui, Vai, rápido aqui? Vai. Então, assim, a gente conversou aqui com o pessoal e eu vejo, assim, que a maioria das pessoas, o ponto-chave é a questão da organização. A pessoa sabe o que tem que fazer, sabe muitas vezes a forma que tem que fazer e acaba procrastinando por não estar organizado ou por falta de gestão de tempo. Enfim, eu vejo que o ponto-chave disso tudo, tanto da procrastinação ou quanto tu deixar de lado o que é prioridade, o que é urgente, como organização. Então, eu acho que a questão da organização diária ela tem que ser um hábito que tem que ser criado, tanto para o vendedor quanto para o pessoal da gestão, e isso aí tem que ser passado para frente, porque o que acontece? Se tu não organiza o teu dia, como é que tu vai cuidar da tua gestão profissional, a tua gestão pessoal? Tua vida vai virar uma bagunça, vai procrastinar cada vez mais, entendeu? Então, eu vejo, no meu ponto de vista, e com a ideia que a gente trocou aqui com a equipe, que o ponto-chave é a questão da organização. Obrigado, eu tenho para mim, eu acredito que seja para a maioria das pessoas, que a partir do momento que a gente começa a organizar a questão de acordou de manhã, faz oração, reza, organiza o dia, cara. É a mesma coisa, vou fazer uma analogia aqui. O lenhador ele não sai para cortar a árvore se ele não afiou o machado. Então, a questão da organização é a questão do afiar o teu machado para te sair com a faca no dente depois do dia, entendeu? Então, eu vejo que o ponto-chave da procrastinação é a organização. E se eu não me organizo pessoal e profissionalmente, isso reflete nas minhas finanças, no meu dinheiro, no meu salário, né, nas contas dentro de casa também. Obrigado, Igor. Última pessoa para falar, tem um senhor com a mão levantada ali. Eu vou abrir o seu áudio, se o senhor quiser falar, que é o final do telefone 3349. O senhor está de camiseta azul dentro do carro. Está me escutando? Iranilson. Seu Iranilson, joia. Queria falar alguma coisa? Sim. Acho que a principal coisa é a organização e disciplina, e isso implica em decisão. Decidir fazer diferente para não ter resultados iguais. Você tem que ter disciplina e ter organização na sua vida para você ter resultado diferente daquilo que você sempre tem e daquilo que você almeja ter. Mas para você almejar, você tem que fazer algo diferente. Senão o seu resultado vai ser sempre iguais. Show, senhor Nilson. Muito obrigado. É isso aí mesmo. Então, pessoal, essa questão de fazer coisas diferentes para ter resultados diferentes, nós chamamos dentro da Dale Carnegie. Quem está aqui na sala, segura mais 2 minutinhos para a gente poder terminar. Mas é importante escutar isso. Estou vendo que o pessoal já está começando a sair. Nós vamos honrar aí com o horário, né? Porque eu sei que todo mundo tem compromisso. Então, eu preciso mudar os meus pensamentos. A gente chama de mudança emocional. Eu mudo a minha cabeça, meu mindset, os meus pensamentos em relação a determinada situação. Então, havendo uma mudança emocional, eu sei que eu estou procrastinando, eu tenho que tomar uma decisão em relação a isso. Aí eu passo a agir de maneira diferente. A gente chama isso de mudança comportamental. Eu passo a fazer coisas diferentes. Me organizar, botar no papel, botar prioridades, fazer uma rotina, né? Então, isso é mudança comportamental. E, naturalmente, isso vai gerar uma mudança de desempenho, ou seja, melhores resultados. Então, a fórmula da transformação consiste em
mudança emocional, mudança comportamental, que gera mudança de resultados. Você só vai ter resultado diferente, melhor do que você está tendo hoje, quando você mudar algum hábito, alguma rotina que está te atrapalhando, seja ela qual for. Não é só a procrastinação. A procrastinação é uma das coisas. Eu posso estar com problema na minha comunicação, nos meus relacionamentos, eu posso estar muito estressado e preocupado, eu posso não estar sabendo exercer a minha liderança, e aí é onde nós da Dale Carnegie entramos. Semana que vem nós começamos uma turma nova do treinamento da Dale Carnegie, agora online, numa condição muito favorável para que a gente possa fazer, com preço mais da metade de desconto, né? Quem está acostumado sabe que os treinamentos da Dale Carnegie não custam menos do que R$5.000 e ele está sendo muito menor do que isso. Eu sei que várias pessoas já tiveram vontade de fazer e que muitos não puderam fazer. Agora chegou a hora de vocês poderem fazer o treinamento. Então, se alguém quiser participar, fale comigo. Eu vou deixar o meu telefone aqui no chat, no bate-papo, ou pode ir no meu Instagram, @RudineiMoreira, ou @Dale Carnegie Tocantins, para poder falar um pouquinho sobre esse treinamento e essa condição fantástica que nós estamos fazendo. Érico, quer falar alguma coisa? Você falou que queria fazer alguma pergunta lá no início. Você tem 2 minutos. Meu amigo, eu ia abrir para o pessoal falar, mas eu acho que você já fez muito melhor do que o esperado. A gente já conseguiu participar e era apenas para poder abrir perguntas e para o pessoal falar, mas você já levantou, então o pessoal já deve ter contribuído aí. Se por acaso alguém quiser fazer alguma pergunta, era mais isso, e aí depois eu queria fazer o fechamento junto contigo. Se alguém tiver alguma pergunta para poder fazer, do dia a dia, da prática, da rotina, fica aberto aí, pessoal. Vamos lá? Alguém quer fazer alguma pergunta? O Aderaldo mandou aqui que tem interesse em participar do treinamento. Já botei meu telefone no bate-papo, @RudineiMoreira, @Dale Carnegie Tocantins. Então, se ninguém tem perguntas, eu vou pedir para que todos vocês abram a câmera de vocês. Abram a câmera do celular, do computador de vocês, para que a gente possa fazer uma foto dessa reunião, desse nosso encontro. Todo mundo abrindo a câmera, por gentileza. Tem um pessoal, Rudy, que tem vergonha. Bota para abrir essa câmera. Bota para abrir, não tem vergonha não. Vergonha é roubar e não poder carregar. Mostrar a cara não é vergonha não. Quem está em mais de uma pessoa dentro da sala lá, junta para poder aparecer na foto. Igor, chama a tua galera aí para aparecer na foto. Vamos lá, todo mundo aparecendo aí. Eu vou tirar uma foto da tela aqui. Sorriso Colgate, hein? Vai lá. Deixa eu arrumar meu cabelo. Arruma o cabelo, homem, pelo amor de Deus. Jacivane, abaixa o cabelo. Eu vou mandar a foto lá, vou postar a foto no Instagram, @RudineiMoreira, para que vocês possam curtir lá e compartilhar depois. Gente, muito obrigado. Espero que de alguma maneira essa nossa reunião, essa nossa manhã tenha gerado valor para vocês. E o mais importante de tudo isso, que vocês saiam daqui com essa atitude que está procrastinando e colocando em prática. Conhecimento não vale de nada até o momento que a gente coloca ele em prática. Então agora vocês têm a consciência. Cabe a vocês colocar em prática. Meu muito obrigado, um ótimo dia e ótimas vendas para todos. Valeu! Tá contigo, valeu, pessoal. Pessoal, quero agradecer a todos que ficaram aí. Estamos aí em 1h20. Rudinei, como sempre entrega mais do que promete. A gente tinha combinado aí 1 hora, mas chegamos aí a 1 hora, quase 1h20. Então, quero agradecer